Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a classificar a pesquisa científica. Bora pro vídeo? Bom, nessa aula a gente vai aprender o que é uma pesquisa exploratória, descritiva, básica, aplicada e os procedimentos para se coletar dados. Já quero deixar aqui registrado que eu não vou falar de todos os tipos de pesquisa. Vou falar das principais que a gente consome ali, pelo menos na minha área, na área da saúde, tá? E também as mais fáceis de serem aplicadas, visando aí tentar ajudar vocês na elaboração do TCC de vocês, beleza? Então, bora para a tela do computador? Vamos para mais uma aula de metodologia científica, focada aí no TCC. Bom, meus objetivos nessa aula são os seguintes: abordar e falar mais a respeito da abordagem, da natureza, dos procedimentos, dos objetivos e pincelar a parte de epidemiologia, tá? Hoje a gente vai aprender quais são os principais tipos de TCCs, seja graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, que são aí os mais fáceis para serem feitos e os mais conhecidos. Bom, vamos começar com os tipos de pesquisa. Com relação à classificação, a gente pode classificar quanto à abordagem, quanto à natureza, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos. Bem, como eu falei para vocês, eu vou abordar aqui somente os principais, tá certo? Existem subclassificações, existem outros tipos de classificações, porque depende também do autor, tá? Mas eu vou abordar as principais e às vezes pode mudar uma nomenclatura ou outra, mas a gente vai estar falando da mesma coisa. Bom, então vamos começar aí com a classificação quanto à abordagem do estudo. O estudo ele pode ser qualitativo. O que significa o estudo ser qualitativo? Basicamente, ele só se preocupa com a compreensão daquilo que se está estudando, tá certo? Tem uma crítica aí ao empirismo, à subjetividade e, dependendo de quem está realizando a pesquisa, também é uma crítica aí emocional ao pesquisador, porque às vezes o pesquisador pode classificar de um jeito X, quando na verdade era de um jeito Y. E para simplificar, o que é esse qualitativo? É basicamente quando não existe uma coleta de dados ali numérica, tá bom? Não existe um valor específico, por exemplo, 2 metros, por exemplo, 100 quilos, tá? Não existe a aplicação aí, de um questionário fechado, tá certo? Fechado, no qual dá uma pontuação, um score, 5 pontos, 10 pontos e assim sucessivamente, tá certo? Para vocês entenderem e fixarem isso melhor, tem uma brincadeirinha aí aqui da parte da educação física, da nutrição e da medicina esportiva aí, que a pessoa está falando o seguinte: aeróbico em jejum é ótimo para queimar gordura e se usar um gel redutor dá um up aí, dá um pump na queima de gordura, tá bom? Todo mundo que é da área sabe que as coisas não são bem assim, tá? E talvez aqui para essa pessoa que possa ter funcionado o aeróbico em jejum para ela possa ser ali o 0,01% ali de pessoa especial, o famoso alecrim dourado, mas isso não se aplica a 99,99% da população, beleza? Quando eu me refiro à pesquisa quantitativa, basicamente é quando eu tenho a coleta de dados ali, os números. Eu tenho ali o número 1, eu tenho ali 23 quilos, eu tenho 45 metros aí que o indivíduo correu. São dados que eu consigo quantificar, tá certo? E a gente tem aí a utilização de gráficos, infográficos, figuras para mostrar esses números, tá?
E por último, a pesquisa mista, que nada mais é do que a mistura do quant com o quali, tá bom? Junta um e junta o outro, tá certo? E aí vamos agora para a classificação quanto à natureza da pesquisa. Ela pode ser básica ou aplicada. Na pesquisa básica, o objetivo dela é gerar novos conhecimentos que vão ser úteis para o avanço da ciência, porém, naquele determinado momento não existe uma aplicação prática ou não se consegue ainda enxergar uma aplicação prática para aquilo, um direcionamento 100%, tá? Um exemplo disso, Einstein aqui fez a teoria da relatividade geral e depois de muitos e muitos anos conseguiu-se tirar uma foto do buraco negro, que é essa foto aqui, tá certo? Então, primeiro teve a teoria e dentro da teoria ele teorizou o buraco negro. E só depois de muitos e muitos anos conseguiu-se tirar uma foto para provar a teoria dele, tá? E a classificação aplicada. Bom, basicamente a aplicação prática, tá bom? O estudo é voltado a uma solução de um problema específico. O grande problema disso é o seguinte: tem muito charlatão por aí e também existe muita falha metodológica que às vezes pode vir de um charlatão ou às vezes é normal um estudo ter uma falha metodológica, tá bom? E aí os charlatões se aproveitam dessa falha metodológica para provar um ponto de vista. Então, muito cuidado aí, pessoal, com o que vocês leem e quem vocês seguem aí nas redes sociais. Um exemplo prático disso na área da saúde é o tal do aeróbico em jejum, tá? Um estudo aqui publicado em 2018 numa revista renomada mostra aqui pra gente nas conclusões o seguinte, que exercitar-se em jejum não leva aí a uma maior queima de gordura, tá? Para ficar no linguajar de fácil entendimento, tá bom? Então, muito cuidado com a aplicabilidade do estudo de vocês também. Bom, e a classificação quanto aos objetivos? Eu posso ter a classificação exploratória, descritiva e explicativa, tá? O próprio nome já traz pra gente o que ele significa. Na classificação exploratória eu vou explorar alguma coisa, na descritiva eu vou descrever alguma coisa e na explicativa eu vou explicar alguma coisa, tá bom? Eu vou explorar ali com maior familiaridade um problema, ver um ponto de vista ainda que não foi visto, né? Mexer ali nas variáveis, tirar a variável B e colocar a variável A, por exemplo, né? Tirar B e colocar A. Enfim, eu vou explorar aquilo ali com o intuito ali de ter um maior conhecimento e também construir hipóteses. Já na descritiva, eu vou ali descrever os fenômenos de uma determinada realidade ou de uma determinada condição. E na explicativa eu vou tentar explicar por que, por exemplo, se eu faço 1 mais 1, eu tenho aqui 2, tá? No caso, 1 e esse outro 1 aqui seriam variáveis, porque quando eu junto a variável B com a variável A e B aqui, né? Eu tenho a variável C. Então, eu vou tentar explicar isso, tá certo? E por último aqui, os procedimentos. Vamos aí começar com experimental, depois estudo de caso, campo, survey, revisão bibliográfica, documental e por último a meta-análise. Bom, a pesquisa experimental vai tentar basicamente estabelecer causa e efeito, tá? Eu vou manipular uma variável para ver se essa variável me dá uma resposta, tá? E aí, se eu tenho uma resposta esperada, eu tenho ali uma possível causa e efeito. Se eu não tenho uma resposta esperada, então não tem uma possível causa e efeito, tá bom?
Então, eu manipulo ali a variável independente, a VI, e eu quero ver o efeito dela sobre a VD, ou a variável dependente, tá? E na pesquisa experimental existem alguns pontos e conceitos que a gente deve levar em consideração. Os dois primeiros são a validade interna e a validade externa. O que são isso? Basicamente é o seguinte: tudo que eu fiz no meu experimento foi bom bastante e eu consegui fechar ele o máximo possível para que os meus dados realmente sejam confiáveis, tá bom? Eu consigo interpretar os meus resultados tendo como premissa que os meus materiais e métodos foram ótimos, tá bom? Eu consegui deixar tudo redondo. E a minha validade externa é basicamente o seguinte: bom, se eu conseguir um resultado ok na minha pesquisa, será que eu consigo extrapolar isso para a minha população? Porque lembrem-se o seguinte: eu tenho aqui a minha população, tá bom? E eu tenho um recorte dela aqui dentro, que seria a minha amostra, tá bom? Então, o que eu fiz aqui na minha pesquisa, eu consigo expandir aqui para toda a minha população ou não? Só se resume aqui a minha amostra, tá bom? Depois eu tenho 4 efeitos, tá bom? O primeiro deles aqui é o seguinte: quando eu estou avaliando uma pessoa, o primeiro efeito fala pra gente o seguinte, que quando uma pessoa está sendo avaliada, ela geralmente melhora a performance um pouquinho, tá bom? Por quê? Porque estão todas as pessoas de olho nela, tá? Por exemplo, numa clínica de fisioterapia, sempre escutei colegas meus da fisioterapia falarem o seguinte: você avalia o paciente do momento que ele levanta da recepção e vai até o seu consultório. Por quê? Porque nesse caminho aqui, ele não tem noção de que já está sendo avaliado. Então, ele vai andar normal, ele vai estar na posição normal. Agora, se você chega dentro do consultório e manda ele sair aqui desse ponto a esse ponto, como ele sabe que ele vai estar sendo avaliado, então ele vai ajeitar a postura, vai andar bonitinho, vai prestar atenção em como que ele está andando, tá? Então isso realmente acontece. O segundo efeito diz pra gente o seguinte: quando um grupo sabe que ele está no grupo controle, ele geralmente, as pessoas desse grupo geralmente se esforçam mais. Por quê? Porque elas não estão recebendo o tratamento, tá? Então elas se esforçam mais para poder mostrarem resultado. E eu tenho 2 efeitos, né? Que são opostos, o halo e o horn. Basicamente, o halo diz para a gente o seguinte: se na primeira tarefa, em uma bateria de tarefas, então eu tenho a tarefa A, B e C. Se na primeira tarefa um indivíduo qualquer teve uma excelente performance, uma performance 10, de 0 a 10, e o pesquisador deu 10 para esse indivíduo, provavelmente na segunda tarefa o pesquisador tende a ajustar a nota dele para cima, ou seja, ele era para ter tirado 5 nessa tarefa, só que como ele tirou uma nota boa, uma nota máxima na tarefa anterior, ao invés de ser 5 aqui, o pesquisador vai, entre aspas, quebrar o galho dele e vai pôr aqui 7, tá? E na tarefa C, era para ele ter, por exemplo, ter tirado 7, e aí o pesquisador vai falar, de 7 para 10, ele mandou bem na primeira, já ajustei a segunda, então vai um 10 aqui, ou talvez um 9, tá? Então, quando um pesquisador observa um bom desempenho numa primeira tarefa ali do indivíduo, ele tende a avaliar ele de uma melhor forma nas tarefas subsequentes. E o efeito Horn é basicamente o efeito oposto ao efeito halo, tá bom? Se esse aqui ele avalia para cima, nesse aqui ele avalia para baixo. Mas alguns conceitos que a gente tem que ter em mente, tanto para a leitura de artigos, quanto para o desenvolvimento da nossa pesquisa.
Primeiro, randomização. O que é isso? Basicamente, eu vou pegar os participantes e vou distribuí-los de forma aleatória. Você pode usar o Excel para isso, você pode usar o SPSS, que é um software de estatística para isso, os outros softwares de estatística também, tá? E você pode usar uma moeda, cara ou coroa, ou jogar aí um dado, tá bom? O conceito de pareamento. Basicamente, eu vou pegar dois indivíduos que se parecem e irei colocá-los em grupos separados. Como é que a gente faz isso mantendo a randomização? E aí, para melhorar a confiança do nosso estudo? Basicamente, eu pego aqui o indivíduo 1 e o indivíduo 2, eles têm as mesmas condições, tá? E aí, eu boto aqui que o indivíduo 1 vai ser cara e o indivíduo 2 vai ser coroa. E eu jogo a moeda, eu jogo o dado. E se for uma lista muito grande de indivíduos, aí você pode utilizar o Excel, joga a formulazinha lá, tá? Isso é muito utilizado quando a gente está utilizando aí amostras doentes, por exemplo, doença de Parkinson, Alzheimer, diabetes e assim sucessivamente. Outro conceito é o conceito de placebo. O conceito de placebo é basicamente o seguinte: o grupo controle não vai receber o tratamento. No caso, ele vai receber um tratamento falso. Então, eu tenho aqui essa pílula que funciona, vai para o grupo experimental. E eu tenho outra pílula aqui, que é a pílula de farinha, tá bom? Na mesma cor. E se tiver algum gosto, ela também vai ter o mesmo gosto. Só que ela só tem farinha, então ela vai para o grupo controle, tá? E o conceito de cego e duplo cego. No cego, o sujeito não sabe se ele está no grupo tratado ou no grupo controle, ou se ele está recebendo o tratamento ou se ele está no grupo controle. Já no duplo cego, é a junção do cego mais o experimentador ou o pesquisador. No caso, nem o pesquisador, nem os sujeitos sabem quais são os grupos, ou por exemplo, o pesquisador não sabe se o João está no grupo controle ou se está no grupo experimental. O João, que é o pesquisador, ele vai ser cegado, então ele não sabe quem está em cada grupo. E os sujeitos, no caso o João, a Maria, o José e assim sucessivamente, também não sabem em que grupo estão. E por que tem esses conceitos e a manipulação desses conceitos que não foi para vocês do pareamento aqui, por exemplo? Porque imagina que cada conceito ali que a gente consegue aplicar na nossa pesquisa é um degrau para um pódio. No caso do pódio aqui, a recompensa é ser um estudo mais confiável. Então, quando eu tenho a randomização da minha amostra, eu subo um degrauzinho aqui na escala de confiabilidade ali do meu estudo, tá bom? Se eu tenho ali medicamentos e utilizo um placebo, o placebo foi manipulado de uma maneira correta, eu subo outro degrauzinho. Depois, se eu cego os participantes, eu subo outro degrauzinho. E se eu cego os participantes e os pesquisadores, eu subo outro degrauzinho. E aí, eu tenho um estudo aí que eu gosto de chamar de suprassumo, né? É o padrão ouro, é a melhor coisa que a gente tem, tá? E aí vocês podem estar se perguntando, mas como é que eu vou cegar o pesquisador e o participante? Bom, aí não tem só um pesquisador, você tem um pesquisador principal, tá bom? Que vai fazer a prescrição do treinamento, a prescrição da medicação, ou que vai ser o responsável por manipular as variáveis. Vai ter aí, provavelmente esse pesquisador vai ser o mesmo que vai rodar a análise bioestatística, ou então pode ser que tenha outro. Existe sempre um grupo de pesquisa realizando a pesquisa. Então vocês vão escolher uma pessoa só do grupo que vai ser responsável por fazer esse cegamento e cuidar dos dados. E aí essa pessoa não vai poder comunicar nenhuma outra do grupo se o João está no grupo controle ou se o João está no grupo tratado, tá? Não vai poder comunicar nenhum outro pesquisador e nem vai poder comunicar o próprio João ou a Maria, entendeu?
E também temos um conceito aí chamado de quase experimental, ou vocês podem ver esse quase aqui com I, quase experimental. E tem uma diferença entre eles aqui, tá? O experimental, eu tenho randomização da minha amostra. No quase ou quase experimental, eu não tenho randomização da minha amostra, tá bom? E aí, para vocês começarem a botar esses conceitos para rodarem, eu vou colocar aqui uma lista de artigos científicos que eu selecionei, tá bom? Que tem esses conceitos, então vocês podem ler e como essas pesquisas foram executadas, tá? Tem o primeiro aqui, que é um experimental, e aqui um quase experimental. Matamos a parte do experimental, vamos para a parte de estudo de caso. Qual o conceito desse estudo de caso? É estudar um caso, tá? Porque eu posso ter uma doença muito específica, muito rara que pode surgir, eu posso ter uma condição muito específica, muito rara que pode surgir, tá? E aí não tem nada na literatura a respeito disso, tá? E é só um indivíduo que tem, ou só é uma condição, ou um grupo de indivíduos, porque geralmente quando a gente fala de estudo de caso, a gente acha que é só uma pessoa, tá bom? Mas na verdade pode ser uma instituição inteira, um prédio inteiro, tá bom? Como está bem descrito aqui embaixo, tá? Então não é somente uma pessoa, é um caso como um todo. Se esse caso estiver num prédio, numa escola, enfim, é um estudo de caso. Aqui também tem um artigo científico de um estudo de caso. O link de todos esses artigos aí vão estar na descrição do vídeo. Uma pesquisa de campo. O que é isso? Basicamente o indivíduo vai a campo coletar os dados, tá bom? Além, obviamente, de realizar uma pesquisa bibliográfica ou documental, porque ele não tem como pegar o tempo dele, tá bom? Mas verba pública para fazer um negócio que simplesmente ou já existe, né? Primeira opção já existe, ou não tem fundamentação teórica nenhuma, tá bom? Ele pode até gastar o tempo dele. Agora, gastar verba pública é complicado, tá bom? E aí, basicamente, o indivíduo vai lá e coleta alguma coisa. Por exemplo, aqui a gente tem uma pesquisa de campo, tá? Exemplificando aí correlações, associações, tá? Testes funcionais e força, tá? Basicamente, eu peguei aqui indivíduos com a doença de Parkinson, botei eles para realizarem uma bateria de testes funcionais e correlacionei aí, associei com uma medida de força, tá bom? Ou seja, eu fui a campo coletar esses dados. Agora vamos falar do survey, tá? Aqui é onde eu falei que, por exemplo, pode ter ali um conflito de nomenclaturas, mas a gente vai estar falando da mesma coisa, porque depende aí de autor para autor, tá bom? No livro que eu utilizei como base para a aula, ele classifica survey como uma grande pesquisa e dentro eu tenho uma subclassificação que é questionário e entrevista. Existem pessoas que só botam questionário como uma grande classificação e entrevista como outra, tá bom? Independentemente da nomenclatura, a ideia é vocês aprenderem e desenvolverem os trabalhos de vocês, tá? O survey basicamente busca informação direto da fonte ou de um grupo de interesse a respeito de um dado qualquer, tá bom? No caso ali do questionário, ele pode fazer um questionário para o indivíduo responder manualmente ou pode fazer um questionário online, enviar para o indivíduo responde e manda de volta, tá bom? Aqui a gente utiliza bastante o Google Forms, tá? Já na entrevista, basicamente eu vou até o indivíduo vem ao meu local ou ao meu encontro e eu realizo uma entrevista. Eu começo a perguntar para o indivíduo, boto o gravador e também vou fazendo anotações, tá? Eu posso também ter essa entrevista via videoconferência,
tá certo? Então, as duas formas eu tenho como estar presencialmente ou virtualmente, tá? Vamos falar aí a respeito das questões da montagem ou do questionário ou da entrevista. Primeiro ponto, por mais que você tenha montado aí um questionário ou entrevista com as questões que foram revisadas por você, pelo seu orientador, pelo seu co-orientador e por um amigo seu, aí, 4 pessoas, o que está claro para um grupo de pessoas não necessariamente está claro para um outro grupo de pessoas, né? Então a gente tem aquela boa e velha história. Se eu tenho todo mundo ali do meu departamento que só olha para cá, esse aqui é o meu campo de visão. Se eu peço para uma pessoa de outro departamento olhar, ela provavelmente vai expandir o meu campo de visão, tá bom? Então muito cuidado com isso, porque as questões são claras e concisas para o escritor ou para aquelas 4 pessoas que vão revisar as suas questões, podem ser confusas e ambíguas para quem for responder, tá bom? Cuidado, tanto na montagem de questões abertas quanto na de questões fechadas, porque o pessoal acha o seguinte: a aberta é mais fácil de dar esse tipo de dupla interpretação, a fechada não. Não necessariamente, às vezes o enunciado da questão fechada está mal formulado, que pode acontecer isso aqui também, tá bom? Como sugestão, rode um piloto desse questionário, 1, 2, 3, até chegar no objeto ideal. E por último, busque sempre facilitar a vida ali do entrevistado ou do respondente, tá? Utilize ali locais de classificação, por exemplo, de 1 a 5, tá? Você gosta disso aqui na escala de 1 a 5, sendo 1 pouco e 5 muito, tá bom? Vou classificar isso aqui como 1 eu não gosto tanto e 5 eu gosto muito. Isso também aqui é como se fosse uma escala Likert, tá bom? É isso aqui, sendo 0 não muito satisfeito e 5 muito satisfeito, tá bom? Ou 0 e 4, enfim. Depois vocês dêem uma olhada nisso aqui, tá? É bem legal esse tipo de escala. E por último, use sempre categorias também. Por exemplo, sim, não. Você vê uma foto aqui de um indivíduo, por exemplo, o que te traz? Medo ou felicidade, tá? Sempre tente fechar ao máximo os questionários ou a sua entrevista, porque depois a análise de dados vai ser muito, muito, muito melhor. E aí existem alguns pontos aqui a serem observados na hora que vocês forem montar o survey de vocês. Eu não vou passar aqui em cada um deles, tá bom? Depois vocês deem uma pausa no vídeo, deem uma lida e deem uma interpretada nisso, tá? Mas basicamente não tem segredo, como por exemplo, usar questões curtas em vez de questões longas, tá? O que é mais fácil a compreensão. A gente tem que pensar em quem vai responder e não na gente, tá? E também aí mais um ponto aí que deve ser levado em consideração. E existem nuances do questionário que a gente deve levar em consideração. O questionário, quando ele está bonito, ele aumenta a chance de ser respondido, tá? É o que a gente chama aí de lapidação ou de floreamento. Então, você pega um questionário todo branco aqui, sem cor nenhuma, sem uma imagem para chamar atenção, sem uma descrição legal, provavelmente aí a chance dele ser respondido é menor, tá? Também comece com as questões fáceis, porque quanto mais fáceis as questões de início ele vai interpretar que todas as outras questões são fáceis, tá? Ou coloque as questões que são de resposta rápido no início. Por quê? Porque o indivíduo já vai pensar o seguinte: esse questionário é mó longo, aí não vou responder. Aí ele abre de curiosidade e vê que a resposta é rápida, tá?
Então, das primeiras questões. Então, ele já se propôs a fazer, então ele vai terminar. Quando tiver que usar questões complexas, coloquem exemplos sempre, tá bom? Para não dar aquela dupla interpretação que eu falei anteriormente. E, obviamente, ninguém gosta de ficar respondendo questionário. Então, se coloque no lugar dos respondentes. Por mais que você queira fazer uma pesquisa fenomenal, cara, mais de 15 minutos respondendo questionário é um saco, tá bom? Eu sei que eu respondo, então, mais de 15 minutos, pessoal, é um saco. Se tem um questionário cheio de questão complexa, se não tem exemplo, se não tem figura, é um saco também, tá? Evitem fazer isso, tá? E no início ali do seu questionário, coloque ali uma carta explicativa. No caso, se você estiver utilizando o Google Forms ali no iniciozinho, explique os objetivos e a importância do questionário, tá? E é muito importante também na carta explicativa você colocar uma data limite para a resposta, porque senão a pessoa deixa para depois e aí não responde nunca. Você tem que terminar a coleta de dados aí do seu trabalho e aí você não tem dado nenhum praticamente, tá? E deixe, se possível, deixe isso aqui frisado, tá? E é muito importante no survey você ter uma noção de quantas pessoas você enviou o seu questionário e quantas pessoas responderam. Por quê? Porque quando eu tenho uma taxa de retorno baixa, eu tenho menor credibilidade no meu estudo. Por quê? Porque geralmente as pessoas que responderam ao meu questionário são as pessoas que estão interessadas no assunto. E aí eu posso ter um viés nos meus resultados, tá bom? Isso é regra? Não, geralmente. Por isso que eu utilizei a palavra geralmente. E aí existem algumas fórmulas aí, algumas divisões de quantas pessoas você enviou e quantas responderam, que eu também trouxe aqui para não ficar preso, porque aí um autor fala uma coisa, outro autor fala outra. Enfim, procurem isso depois e vejam com o orientador de vocês qual seria uma taxa ok. E aí a gente tem um exemplo aí de um survey, tá? Depois também o link para acessar o estudo vai estar na descrição do vídeo. E agora eu vou para as duas pesquisas, entre aspas, mais fáceis, mais simples de serem executadas, não são tão complexas. A primeira é a pesquisa bibliográfica e depois a documental. A bibliográfica, basicamente, eu vou analisar o que já foi publicado em livros e artigos científicos, tá? Só que, vocês se lembram que eu falei anteriormente que eu preciso, por exemplo, fazer um estudo anterior para ir a campo? Eu não posso somente chegar lá e ir a campo, porque eu vou gastar tempo e dinheiro público, vai que alguma coisa que eu quero fazer já foi feita? Pois é. Então essa pesquisa bibliográfica ela meio que entra em todas as outras classificações de pesquisa, tá bom? Mas aí você fala, por exemplo, uma pesquisa experimental, eu tenho que fazer uma revisão bibliográfica antes, tá? Mas qual que é o core dela? É a bibliográfica ou é um ensaio clínico controlado randomizado? É um ensaio clínico controlado randomizado, tá bom? Muita atenção nisso. E aí, mais uma vez, tem um exemplo aqui que o link vai estar na descrição do vídeo. E a pesquisa documental é basicamente a mesma coisa da bibliográfica, tá? A diferença é que é o seguinte, aqui eu tenho uma maior liberdade de fontes que eu posso ir atrás. Então eu vou aqui atrás de jornais, revistas, que não são revistas científicas, vídeos, TV e assim sucessivamente, tá? Aqui tem um exemplo de uma pesquisa que vale ressaltar, não é só documental, tá bom? Ela utilizou ali uma parte documental. Então, cuidado quando vocês forem analisar e estudar os materiais e métodos desse artigo científico. E por último aí, a meta-análise, que é o nosso suprassumo aí das revisões. É uma revisão de literatura que eu tenho uma metodologia específica, tanto para coleta dos artigos científicos,
quanto para a análise estatística dos resultados achados nesses artigos científicos, tá? Por que ele é um suprassumo? Porque geralmente a gente só seleciona ali ensaio clínico controlado, randomizado. Então a gente pega o suprassumo das pesquisas experimentais e analisa elas. Então a gente tem um suprassumo de um suprassumo aí, tá? Para ser redundante, para facilitar aí a compreensão de vocês, tá? E aí com a meta-análise eu consigo ter conclusões válidas, eu consigo avaliar hipóteses, tá? E consigo até propor teorias, tá? Ou futuras orientações para futuras pesquisas. E aí tem um passo a passo da meta-análise, também não vou entrar em detalhes aqui, vocês deem uma pausada, deem uma lida, tá? E a título de curiosidade, cálculo do TE, cálculo do tamanho do efeito, beleza? E aí depois, se vocês quiserem, eu consigo montar uma aula só de meta-análise, deixem aí na descrição do vídeo se vocês querem. E também, por que fazer uma meta-análise e não uma revisão de literatura, tá? E aí existem alguns pontos, como por exemplo, quão completa foi aquela revisão de literatura? Porque, por exemplo, o indivíduo pode ter limitação da língua, então ele só pegou artigos científicos em português, ele não pegou nada na língua inglesa, por exemplo. Então a gente já tem uma limitação. Pode ter uma limitação aí, por exemplo, do tempo. Ele pegou artigos só de 2010 para frente, tá? Não pegou antes de 2010. E assim sucessivamente. Eu tenho as brechas aqui, tá bom? Como descritas como perguntas que a revisão sistemática com meta-análise responde todas elas. E por último aqui, eu tenho um exemplo de uma revisão sistemática com meta-análise. O link também vai estar na descrição. E por último aqui, somente pesquisas epidemiológicas. Eu não vou entrar em detalhes aqui também, por quê? Porque tem uma aula dentro da minha aula de epidemiologia que eu trato da classificação dos estudos, tá? Mas aqui já fica já dou uma pincelada para vocês com essa tabela e a partir dela vocês conseguem aí tomarem o próximo passo. Por exemplo, estudos epidemiológicos, eu tenho aqui estudos experimentais, então eu tenho ensaio clínico randomizado, que eu falei para vocês anteriormente, tá? Tem ensaio clínico randomizado e controlado, que nem eu citei anteriormente, tá? Então também pode ter uma possível confusão na cabeça de vocês. E para que isso não aconteça, eu vou deixar para explicar os estudos epidemiológicos na aula de epidemiologia. Beleza? Dúvidas? Deixem nos comentários. E aí, professor e estudante? Gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguma pessoa, compartilha com ela e deixe aqui nos comentários qual tipo de pesquisa você vai escolher para o seu TCC. Valeu!